A seguir, Jornal das 6. Boa noite! Você já deve ter ido até o mercado para fazer suas compras de Natal. Mas as mesas das festas neste fim de ano devem ter um pouco menos de vinho, bacalhau, frutas secas, azeites, conservas e outros produtos importados. A ceia mais modesta é resultado na alta do preço desses produtos, por conta da valorização do dólar frente ao real. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores e Exportadores de Bebidas e Alimentos. As famílias brasileiras devem gastar em média 25% a mais do que no Natal do ano passado. Segundo o mestre em economia, Valdemir Mitchen, a valorização do dólar interfere nos alimentos que são importados. Na verdade, acompanhando a evolução dos preços de forma geral, nós podemos afirmar sim que a ceia de Natal e de Ano Novo vai estar mais cara. A estimativa é de que a gente tenha que gastar algo em torno de 20% a 25% a mais do que em 2014. Isso se deve basicamente ao comportamento das carnes e dos seus derivados de forma geral, ao comportamento dos hortigranjeiros, que são os produtos que, em tese, mais aumentaram durante esse ano de 2015, e, além disso, aqueles produtos que levam componentes importados, então as passas, né, a farinha de trigo, então o panetone, né, a própria carne de peru, né, o valor desses produtos ele está atrelado à questão cambial, e como nós tivemos então uma variação cambial significativa nesses últimos meses, nós vamos ter preços maiores, principalmente desses produtos. E os demais produtos acompanham, de certa forma, o comportamento da cesta básica de forma geral. Então, a estimativa que nós temos é de que algo em torno de 20% a 25% de acréscimo no valor em relação ao ano de 2014. Uma alternativa para que as ceias de Natal e Ano Novo não pesem tanto no bolso é optar por produtos nacionais. De forma geral, a gente observa em Ijuí um crescimento maior que nos demais municípios onde nós controlamos os preços, principalmente dos preços dos alimentos, né? Agora, comparativamente, por exemplo, a Porto Alegre, nós temos ainda aqui no interior preços significativamente menores do que os praticados na capital, e qualquer pessoa que for a Porto Alegre e fizer uma refeição em restaurante vai perceber de que lá se paga muito mais do que se paga aqui. Porque em Ijuí, comparativamente aos outros municípios, nós temos preços maiores. Em princípio porque aqui nós ainda temos uma demanda maior, nós temos uma população maior que nos demais municípios e, portanto, um consumo maior comparativamente aos outros municípios. E também porque em Ijuí, se nós olharmos o ano 2015, a questão do emprego e da renda, nós conseguimos manter o volume de emprego e o volume de renda e, portanto, a capacidade de consumo das pessoas, de certa forma, não se reduziu nesse período. Por exemplo, em Panambi ou em Santa Rosa, né, onde nós observamos que as dificuldades econômicas são muito maiores que em Ijuí, haja vista a redução significativa do volume de emprego, isso também já produziu um efeito sobre os preços que não aumentaram no mesmo ritmo que aumentaram em Ijuí. Mas, contudo, né, é importante salientar de que o valor que nós vamos gastar depende em boa parte das decisões dos produtos que nós vamos consumir. Então, é possível a gente comprar os mesmos produtos, mesmo em Ijuí, onde a variação é maior, por preços menores, se nós considerarmos, por exemplo, os locais de compra, se nós considerarmos, por exemplo, as marcas, se nós considerarmos, por exemplo, a substituição de um produto por um outro produto. Então, tem que ter uma ceia de Natal com peru. Não, daqui um pouco pode ser um chester, pode ser um frango, pode ser um outro produto que eu posso substituir e, portanto, eu posso manter a qualidade da minha ceia de Natal ou de Ano Novo com preços significativamente menores do que tradicionalmente aqueles produtos mais tradicionais teriam, né? Então, essas questões de fugir um pouco da marca, de fazer lista de preços para comprar exatamente aquilo que eu preciso, né? Pesquisar preços, inclusive no caso nós recomendamos
de que ao pagar no caixa, confira se o preço que está sendo cobrado é de fato aquele preço que está lá na gôndola, porque a gente sabe que em alguns casos os preços são reajustados no caixa e nas gôndolas mantêm-se os preços antigos. Então tudo isso permite com que a gente possa também festejar o final do ano, obviamente dentro das nossas capacidades, do nosso orçamento, mas que a gente tenha uma ceia de qualidade e que a gente possa então festejar com os amigos e com os familiares. O economista salienta o que esperar da economia no ano de 2016. A primeira questão é sempre a gente precisa entender o conceito da crise, né? Quando nós falamos de crise do ponto de vista da economia, nós estamos falando de problemas de emprego e de renda, né? E se nós olharmos o comportamento, pelo menos os dados oficiais que os empresários informam ao CAGEA de Arraiz, nós vamos verificar que em Juí o volume de emprego cresceu em 2015, não muito, mas cresceu, e que a massa de salários pagos, o volume total de renda que circula na economia, ela não é muito inferior ao de 2014. Então, nesse caso, em Juí, nós não poderíamos dizer que a gente está com uma grande crise. Nós temos uma crise de expectativa, de medo de que as coisas sejam piores. Então, esse é um primeiro elemento que é importante. E, a partir daí, pensar um pouco o que pode vir a acontecer em 2016, né? Ou daqui para frente, haja vista mudanças em equipe de governo, haja visto, por exemplo, o impacto que o problema do impeachment da presidente, ou então do questionamento sobre o presidente da Câmara dos Deputados, do Cunha, tudo isso vai produzir efeitos em 2016, principalmente efeitos muito mais especulativos e sobre as expectativas das pessoas que 2016 possa ser pior do que 2015, 2014, 2013, assim por diante. E nesse caso, sim, a gente estima de que, né, provavelmente em 2016, os setores de serviço e os setores de comércio, que até agora ainda não têm uma crise tão significativa, possam vir a ter problemas maiores do que em 2015. Então, a expectativa nossa é de que em 2016 nós vamos ter um ano mais difícil que 2015, mas aos poucos, e em função né, da política pública, principalmente, né, do que o governo central vai fazer com a política econômica, a gente vislumbra que talvez já mais no final de 2016, no início de 2017, a gente possa ter indícios de recuperação da atividade econômica produtiva, principalmente eliminando esses elementos mais especulativos, de expectativa, que nesse momento pesam bastante. Isso, inclusive, pode ser confirmado pelas agências de reclassificação de risco, que agora, né, 2 agências já diminuíram, né, a nota dada ao Brasil, colocando exatamente esse elemento mais especulativo no comportamento da atividade produtiva, que vai, eventualmente, produzir efeitos mais fortes em 2016. As instituições financeiras aumentaram a previsão de queda do Produto Interno Bruto de 3,62% para 3,7% em 2015, segundo dados do Boletim Focus do Banco Central divulgados nesta semana. Para 2016, a estimativa de baixa foi alterada pela 11ª vez consecutiva, ao passar de 2,67% para 2,80%, se confirmado, será o pior resultado em 25 anos. Em 1990, houve retração de 4,35%. O documento, que apresenta expectativas semanais, também prevê taxa de inflação mais elevada. De acordo com o boletim, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deste ano registrou a 14ª alta, ao passar de 10,69% para 10,7%. Para 2016, a estimativa para o IPCA subiu pela 3ª vez consecutiva, com o ajuste de 6,8% para 6,87%. Com as datas festivas do Natal e Ano Novo se aproximando, muitas pessoas começam a planejar a tão sonhada viagem de final de ano. Mas antes mesmo de ir para a estrada, alguns cuidados para que esse descanso não vire pesadelo, como a revisão do automóvel, é indispensável. Época de fim de ano é sempre um momento complicado, seja para visitar a família ou pegar a estrada com amigos. A viagem pode se tornar um grande transtorno por conta do aumento no trânsito. Com o tráfego intenso, o automóvel fica muito mais exposto aos problemas. Por isso, fazer a revisão do carro é uma tarefa imprescindível. Bom, esse período de férias,
pessoal, bastante gente viaja, então é o momento que se vai à oficina especializada, a uma concessionária autorizada, buscando revisar aqueles itens que seriam básicos, aqueles itens de segurança para garantir uma boa viagem para o proprietário do veículo e para a família. Nesse mês de dezembro, janeiro, essa época de final de ano e férias, aí, o fluxo da oficina cresce de 25% a 30%, que além dos clientes que são normais, que as revisões vencem nesse período, aqueles clientes que têm uma viagem pré-marcada, eles vêm aqui para fazer uma revisão, para fazer um check-up dos itens básicos, para garantir uma viagem tranquila. O que seriam esses itens básicos? Se começa falando em óleo do motor, filtro do óleo, filtro de combustível, a questão da limpeza e higienização do sistema de ar-condicionado do carro, que provavelmente o pessoal vai viajar um bom tempo exposto ao mesmo ar, com as janelas fechadas, com o ar-condicionado ligado, principalmente nesse tempo. Então se faz um serviço de higienização, se aplica faz um trabalho de oxisanitização no sistema de ar-condicionado do carro para eliminar bactérias, fungos, ácaros que geralmente vivem naquela parte do carro, na parte dos dutos do ar. As velas se trocam visando o melhor desempenho do carro e também que tenha uma economia maior. Se faz verificação do desgaste dos pneus, tá? Que o pneu é um item muito importante as pastilhas de freio, que também é um item de segurança essencial, na hora que precisar frear, ela não pode falhar, ela tem que estar em dia. E algumas outras observações que o cliente traz para nós na hora que ele vem para a concessionária. Eu escuto um barulho numa roda, eu escuto um barulho quando passa um quebra-mola, e a gente, com técnicos especializados, pessoas que fizeram cursos pela marca, pela fábrica, eles estão preparados para dar uma volta com o cliente, fazer um diagnóstico, substituir a peça se for necessária e executar o reparo de maneira que o cliente consiga fazer a viagem dele, consiga aproveitar o máximo possível o período de férias. A revisão do carro pode evitar acidentes. Com certeza, principalmente quando a gente fala nesses itens de segurança que a gente comentou agora há pouco, principalmente na parte de pastilhas de freio, na parte de pneus, tá? São itens assim, essenciais na iluminação, lanternas, faróis, são todos itens que assim, numa chuva muito forte, uma pastilha de freio muito baixa o tempo de frenagem, que seria de 20 metros, vai para 30 metros ou 40 metros. E, de repente, nesses 20 ou 30 metros aí, consegue-se evitar um acidente. Sinalização. Todo carro que for bem sinalizado, que todo mundo consiga visualizar ele, é importante justamente também para evitar esse tipo de acidentes. Outra coisa, o pessoal viaja bastante de noite, nós temos uma distância razoável daqui até o litoral, que é o destino do pessoal, a questão das luzes, né? Infelizmente, as nossas estradas estão bastante esburacadas. A questão das luzes, os faróis, alinhamento, regulagem, as lâmpadas corretas facilitam o trânsito, principalmente à noite, e acabam por evitar acidentes. Você tem uma visão maior, você tem um campo de visibilidade melhor e acaba conseguindo fazer uma viagem mais tranquila. Na revisão, os mecânicos observam se as peças da parte mecânica estão funcionando corretamente, mas o motorista também precisa ficar atento para outros itens que ficam fora do motor, como a palheta do limpador de para-brisas, que é fundamental para a visibilidade em dias de chuva. Com certeza, o que a gente sempre tenta passar para os motoristas, para os condutores e proprietários do veículo, é que a manutenção preventiva ela é sempre mais barata do que a corretiva. O que é a manutenção preventiva? É você trocar os itens por início de desgaste ou por tempo de uso, não porque quebrou. Não preciso esperar arriscar os discos de freio para trocar as pastilhas. A pastilha tem uma vida média de 30 mil, 20 mil, 40 mil, conforme utiliza. Então, assim, troca as pastilhas, faz uma troca preventiva que, de repente, não vai danificar o disco de freio. Correia dentada do motor é uma coisa que se fala em trocar a cada 50 mil quilômetros. O carro está com 48, eu tenho que fazer uma viagem. Troca antes, que é uma segurança a mais, porque está na cidade, está numa oficina autorizada, e depois na estrada, com a família, longe de casa, os transtornos que de repente uma quebra ou qualquer rompimento de alguma peça vem ocasionar, vai ser bem maior. Então,
é bom que ele se programe com o tempo, até vocês puderam acompanhar, né? A oficina está cheia, tá? Então se programe com o tempo, uma para a gente conseguir agendar o serviço e outra para que depois que a gente fizer o serviço ele consiga, faça um teste de rodagem com o cliente e ele saia daqui tranquilo, ele sai pronto para pegar a estrada aí de uma forma bem tranquila. A cidade da festa de outubro agora também festeja em dezembro. Em Santa Cruz do Sul, a Criskin Fest chama a atenção pela bela decoração e desfiles que emocionam. Tudo preparado pela comunidade, aproveitando materiais recicláveis e até a decoração da Oktoberfest. 100 metros de veludo, 8 quilômetros de corda luminosa, 50 mil garrafas PET, 350 peças de adereço. Esses são os números preliminares que envolvem a decoração natalina de Santa Cruz do Sul. Inaugurada no início do mês, a ornamentação da Criskin Fest salta aos olhos dos pedestres que circulam pelos principais pontos da cidade. Por trás de todo o empenho para deixar as ruas literalmente brilhando para o Natal, uma premissa fez parte de todo esse trabalho: a sustentabilidade. Foi a partir do reaproveitamento de materiais de outros eventos da cidade, como a Oktoberfest, que a decoração ganhou ares de magia. E nesse caminho, a inovação foi a peça-chave para enfeitar sem afetar o meio ambiente. A gente não descartou nada, tudo que podia a gente usou. E mais material da Oktober, tecidos vermelhos a gente aproveitou, que eu acho que isso que é bacana, né? Não sair gastando enfim, desperdiçando material, porque a gente tem que economizar para poder já pensar no próximo evento. O destaque da decoração este ano foi a criação da chamada Vila do Papai Noel. Localizado junto ao Parque da Oktoberfest, o espaço reúne toda a mística de fim de ano e também é mais uma atração para a criançada. Essa casa se transformou assim, num ponto de visitação incrível, a emoção das crianças, ver essas renas perto delas, né, pastando, poder fazer foto, poder subir em cima. Esse assim foi realmente o grande xodó, né, desse momento aqui em Santa Cruz. E a sustentabilidade não para por aí. Na praça onde fica a prefeitura, um grupo de voluntárias deu vazão à criatividade e elaborou, pelo segundo ano consecutivo, uma ornamentação feita apenas com garrafas PET e sacos plásticos. Conforme a líder do grupo e primeira-dama, Tereza Cristina Kirst, o trabalho, feito de forma manual, aconteceu durante 8 meses. E o resultado contagia. Olha, a gente fica muito feliz porque as pessoas nos cumprimentam, nos telefonam e a gente, inclusive, pede que cuidem, porque é um patrimônio de todos nós. Mas é quando a noite chega que o brilho do Natal santacruzense ilumina mais a cidade. Melhor ainda, se nessa noite a programação for o desfile especial da Criskin Fest. Por aqui, carros alegóricos, duendes e, claro, Papai e Mamãe Noel resgatam a fantasia de um período que encanta. Um espetáculo para lembrar que o 25 de dezembro está quase aí. Tudo muito bonito, muito legal poder estar sentindo essa emoção do Natal nos olhinhos dele e a gente também poder estar sentindo essa questão de Natal, de estar prestigiando todo esse momento. Muito limpo, tudo muito organizado, realmente está de parabéns a cidade.